ai de mim, se não pregar o evangelho. Forte, né? Quem disse essas palavras foi o apóstolo Paulo. E ele diz assim em 1 Coríntios 9:16, a parte B: ai de mim, se não pregar o evangelho. Será que você pode orar comigo? Senhor Deus Pai, em nome do seu Filho Jesus, estou aqui, Deus amado, como pregador da tua palavra, pedindo para que o Senhor me esconda atrás da cruz de Cristo. Importa que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, que eu diminua, que eu me constranja. Usa a minha vida, primeiramente fala comigo. Eu abro meu coração. Espírito Santo, tenha liberdade para fazer aquilo que o Senhor quiser dentro de mim. Peço perdão pelos meus pecados, pelos meus erros, porque o que eu mais quero é te agradar, o que eu mais quero é te honrar, o que eu mais quero é cumprir o meu chamado. Por favor, hoje nós vamos pensar um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo, e nós queremos aprender mais dele, nós queremos nos encher dele. Fala conosco. Nós queremos sair daqui cheios de expectativa, de sonhos, cheios da tua presença e entendendo o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu queria pensar com você, meu querido, em 10 motivos que o apóstolo Paulo, na sua época, teve para desistir de pregar a palavra de Deus. Não sei se você sabia disso. Primeiro motivo: ele teve de descer em um cesto para fugir de uma prisão arbitrária, que vai estar em 2 Coríntios capítulo 11, 32 ao 33, que fala que houve, uma perseguição contra o apóstolo Paulo, e os irmãos disseram assim: peraí Paulo, se você sair por aqui, eles vão pegar você, vão te matar, peraí, vamos livrar você através de um cesto. Primeiro motivo. Segundo, ele foi expulso de uma cidade em Antioquia pelos poderosos da cidade, que está em Atos 13, 50 e 51. Mais uma vez, um homem que pregava a palavra de Deus, ele tem que fugir. Ele foi expulso de lá, porque as pessoas queriam matá-lo. Terceiro, ele foi apedrejado quase até a morte em Listra, que vai estar em Atos 14, 19. Meu querido, alguém aqui já levou uma pedrada? Eu lembro um dia que eu era moleque com meu irmão gostava de fazer estilingue para matar passarinho, e a gente comia também os passarinhos, não tinha quase carninha nenhuma, né, gente? Não sei se alguém já fez isso já. Eu sou das antigas, Alci. Então eu lembro que ele pegava, matava, né? Às vezes ele pegava uns pombão, Genilson, mas quando você ia ver, a coxinha não dava para nada, mas era gostoso. Então eu lembro que um dia ele me deu uma estilingada na cabeça, já doeu. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo aqui, que foi apedrejado quase à morte. Ei, naquela época era pedras grandes, era paralelepípedos. Eles ficavam numa parte mais alta e a pessoa que era apedrejada numa parte mais baixa. Então imagine, meu querido, pedradas no rosto, na perna, na canela, na cabeça, meu Deus. Quarto, na Macedônia ele foi açoitado, preso, amarrado com os pés em tronco, que vai estar em Atos 16, 23 e 24. Quinto, foi perseguido pelos judeus da Tessalônica, porque pregou lá em Bereia, Atos 17, do 13 ao 14. Sexto, por pregar contra outros deuses em Éfeso, ficou em meio a uma grande confusão na cidade, Atos 19, do 23 ao 26. Sétimo, em Jerusalém ele foi acusado injustamente de ter levado um grego ao templo, e por isso ele foi perseguido e quase morto também, que vai estar esse texto em Atos 21, 27 ao 31. Oitavo, ele foi preso, enviado a Roma, sofreu um naufrágio em Mileto, que vai estar em Atos 27, 13 ao 29. Na ilha de Malta ele foi picado por uma cobra venenosa, Atos 28, 3. E para encerrar, ele foi decapitado por Nero em Roma. Embora que nós não encontramos esse versículo na Bíblia, né? Mas os estudiosos dizem, a tradição diz que ele foi decapitado por Nero por volta do ano 67 e 68 depois de Cristo. E aí?
quais são os seus problemas? Em comparação com o apóstolo Paulo. Se compara. O que está te fazendo parar, meu querido? O que está te fazendo desanimar? Olha o que esse homem passou. E quando você vai estudar o Novo Testamento, no Novo Testamento 13 cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Foi um homem que teve um encontro tão especial com Jesus que a vida dele nunca mais foi a mesma. E eu queria fazer uma pergunta para você. Você sabe o que significa a palavra evangelho? No grego significa evangelion, que significa boas notícias. Essa palavra não foi criada por Jesus, quer dizer, era uma palavra usada no dia a dia para se referir ao que haveria de vir. Então Jesus usa uma palavra rotineira do dia a dia para mostrar que o reino de Deus também são boas notícias. E aqui a gente vai entender um pouquinho sobre isso, porque naquela época o império era dominado pelo Império Romano. E quando esse império, eles invadiam reinos, eles faziam assim. Quando arautos romanos, que seriam mensageiros oficiais, entravam em uma nova cidade que havia sido vencida na guerra, e por isso passava a ser dominada, eles anunciavam o evangelho, ou a boa notícia. Era mais ou menos assim. Vamos imaginar esse mensageiro oficial dizendo para toda a cidade, para todo o povo: ei, cidade X, atenção, existem boas notícias para vocês. O imperador César, Nero ou outro qualquer agora é o Senhor do mundo. Agora vocês são sortudos, pois são destinatários desta boa notícia. O novo rei de vocês agora exige a sua lealdade, a sua fidelidade e, claro, o seu imposto também. Não pode ficar de fora, né? Mas você entende? Ele vinha para mostrar: ei, tudo aquilo que vocês viveram não tem mais importância. Agora vocês estão debaixo de um novo governo e vocês precisam acatar. É assim que a palavra evangelho significa, boas notícias. E Jesus, ele se apropria dessa palavra, e eu queria pensar um pouquinho com vocês sobre isso. É como se Jesus hoje estivesse aqui dizendo para a igreja de Bilac, para você que está em casa, dizendo assim: ei povo, ei filhos, ei igreja, existe um evangelho para vocês. Vocês são destinatários de uma boa notícia. Um novo reino está chegando. Um novo rei agora está no poder. Será que você pode dar um glória a Deus aí? Porque o reino de Jesus é um reino que muda a nossa vida. Ele pega uma pessoa que vivia escravizada, que vivia sem graça, sem sentido, e ele dá uma razão de viver. Talvez você olhe para o seu histórico e você fala: pastor, não era para mim estar aqui não, pastor. Com a vida que eu levava, já era para mim estar morto. Pastor, com a vida que eu levava, misericórdia, já era para mim estar preso. E você está aqui hoje porque você teve um encontro com o evangelho, boas notícias. Glória a Deus. Ei, meu querido, o Senhor, ele vem nos apresentar esse novo reino, um reino de amor, um reino estabelecido do céu, um reino através do nosso Senhor Jesus. É esse reino que Deus deseja manifestar aqui na terra. É uma revolução não através de espada, não através de armas, não através de brigas, não através da força, mas através do amor, através do perdão, através do abraço, através da ajuda. Meu querido, isso é demais. Tem algumas pessoas que não conseguem entender. Tem algumas pessoas que no meio da caminhada, elas recebem
tanto mal, mas através do Senhor Jesus, elas vêm e elas fazem ao contrário. Elas recebem mal, mas elas devolvem com o bem. É o que Jesus fazia, né, Tom? Meu Deus amado. O mesmo povo que o crucificou, crucifica-o, queremos Barrabás, foi o mesmo povo que ele fez 2 multiplicações de pães e peixes. Tem hora que eu fico lembrando daqueles 10 leprosos, ei, não tinha cura da lepra, e de repente, ei Jesus, o Senhor pode nos curar? Claro, vai lá no sacerdote, se apresente lá, no meio do caminho eles percebem que eles são curados, apenas um volta. Você acha que através do Espírito Santo Jesus não sabia que aqueles 9 não iriam voltar? Só que Jesus não é como a gente, porque é assim, né? Pisou em mim, eu vou devolver, hein? Falou mal de mim, eu também vou falar. Tá me devendo, você vai ter que pagar. Com Jesus não é assim. Isso é boas novas, é o evangelho do reino. E Paulo diz, ai de mim se eu não fizer parte desse movimento que anuncia que é chegado o reino de um rei que tem um nome que está sobre todo nome. Ei, você consegue enxergar Bilac não sendo mais a mesma cidade? Você consegue enxergar talvez muitos viciados no crack, nas drogas, na prostituição, tendo um encontro com o Senhor Jesus? Meninas que são abusadas pelo pai, meninos que são abusados pelo pai também, pelo tio, tendo um encontro com Jesus, tendo a vida transformada. É o poder do evangelho, é o poder. Bares, quem sabe aqui na cidade sendo fechados, aonde a pessoa que achava que ele dependia do álcool para satisfazer e trazer alegria ao seu coração, e de repente ele percebe que o que preenche o coração dele é Jesus de Nazaré. E eu queria pensar com vocês em 2 pontos nessa noite, gente. O primeiro é esse, esse reino anunciado através do evangelho tem um dono. É um dono. Nós precisamos entender que existe somente um Senhor. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a não ser. Ele não está falando que existem outros caminhos, ele está falando, vem em mim, sou eu. Tem um outro texto que fala assim, só há um mediador entre Deus e entre os homens. Olha o que diz em 1 Coríntios 1:1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, ei Paulo, eu estou avisando você, Sóstenes, que eu fui chamado por Cristo, é pela vontade dele, não foi a minha vontade. Um dia ele apareceu para mim, eu tive encontro com ele, mas ele veio e me apresentou o evangelho, mas eu percebi que tudo aquilo que eu aprendi, que eu achava que fosse importante para me aproximar de Deus, eu percebi que era esterco, eu percebi que não tinha valor algum. E aí ele vem dizer, eu fui crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E aqui ele vem falar, ai de mim se eu não pregar esse evangelho. Um evangelho que não aponta para Jesus não é evangelho. Se Jesus é o rei, é do jeito dele e não do nosso. Toma cuidado quando você quer trazer glória para você. Toma cuidado. Deus não nos escolheu por causa do seu jeito, do seu conhecimento, da sua oratória, da sua faculdade, do seu dinheiro. Tem pessoas que se perdem no meio do caminho, conforme eles vão vivenciando, quem sabe uma vida na igreja, eles vão achando que sem eles a obra não vai caminhar. Se eu não tiver nesse ministério, o
pastor está perdido. Meu querido, nessa caminhada com a vida com Deus, o que eu mais percebi, o que eu mais aprendi, é que a obra continua. Não importa se você está lá ou se você não está, porque a obra é dele, a obra é de Deus, é Ele que levanta, é Ele que tira. A questão está na humildade do teu coração, é você entender que por acaso você conseguiu ganhar muitas almas para Jesus, mas toma cuidado, dá glória para quem merece, porque é o Espírito Santo na tua vida, não é você. E o que Satanás quer fazer, sabe o que é? Cara, você é demais, hein? Rapaz, você canta demais, hein? Você prega demais, rapaz. Já passou por isso, já? Como assim, pastor? Ah, aquele pregador? Não vou não, hein? Mas peraí, Deus não usa aquele pregador? Deus não usa? Aí as pessoas começam a fazer acepção por pessoas. A gente passa por isso em Araçatuba. Tem alguns que chegam até a perguntar lá na secretaria da igreja: ei, esse horário de culto é o pastor Marcelo que vai pregar? O que ele está querendo dizer? Se for outro eu não vou. Mas peraí, quem é o Senhor da tua vida? Você vai lá na igreja para quê? O Senhor tem que ser a razão de tudo na nossa vida. Então, meu querido, nós precisamos entender que nós precisamos viver uma vida que agrada o coração de Deus. Ei, você já ouviu uma frase popular que diz assim: a voz do povo é a voz de Deus? Não é, isso é mentira. Nós precisamos entender que como sociedade, até como sociedade, até concordo que a melhor forma de organização seja a democracia. E graças a Deus o Brasil é um país democrático, onde você consegue colocar as suas opiniões. Mas você precisa entender que no reino de Deus, esse reino não é democrático, mas ele é teocrático. Tudo vem dele, tudo é para ele e tudo é por meio dele. Não tem como você ter um encontro com Jesus e você querer continuar brincando com os velhos pecados, achando que Deus vai aprovar, achando que Deus vai apoiar e achando que Deus vai concordar, porque Deus é um Deus de amor. Não cola. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, todas as áreas da nossa vida nós precisamos entregar para Ele e dizer assim: Deus, eu sofria muito nessa área aqui. Deus, essa é uma fraqueza que, se eu não vigiar, ela existe, e eu estou aqui colocando ela no teu altar. O problema é que tem muitas pessoas tentando adaptar a mensagem do Evangelho para agradar o ouvinte, e por causa disso eles estão desagradando o remetente da mensagem, Deus. Hoje em dia nós vivemos um contexto onde muitas pessoas só falam aquilo que agrada o coração do povo, e você vai encontrar muito isso aonde? Nas redes sociais. Quando você fala aquilo que as pessoas querem ouvir, o que vai acontecer? Você vai ter muito o quê? Você vai ter muito seguidor. Agora, quando você realmente prega a palavra, quando você ensina, quando você fala aquilo que realmente Deus está mandando dizer, será que Jesus no Instagram teria muito seguidor? O que você acha? Hein? E aqui ele continua dizendo assim no versículo 16: quando eu prego, não vejo como me orgulhar. Ele está dizendo aqui: por que eu vou me orgulhar? Porque essa convicção que eu tenho, essa capacidade, essa sabedoria, não vem de mim, é algo que vem do Espírito Santo. Existe alguém muito mais importante do que eu. Toma cuidado com o teu coração. Não deixes de dar glória para quem merece, ainda que você faça um trabalho bem feito. E o que eu mais aprendo, sabe o que é? Essa área do orgulho e da soberba é onde Satanás mais nos tenta, porque foi onde ele caiu. Ele era um anjo de luz, ele era responsável pela adoração do céu, mas ele deixou
de se colocar no lugar dele, e ele quis se colocar no lugar de Deus. E quando você quer se colocar onde você não deve, o que resta para você é queda, fracasso, humilhação. Mas pastor, eu queria tanto pregar, pastor, como o senhor prega. Pastor, eu queria tanto cantar como aquele irmão canta. Pastor, eu queria tanto, sabe, ter uma boa oratória. Isso você adquire, meu querido. Principalmente quando você vem aos pés do papai e você se humilha diante dele. Mas deixa eu dizer algo para você: cada um tem a sua particularidade. Quem disse que todo mundo aqui vai ser pastor, vai ser evangelista? Mas eu posso garantir para você que tem muitos irmãos e muitas irmãs aqui, que através do secreto, através do joelho do chão, sabe onde você está indo? Você está indo lá no Japão, você está indo lá na Coreia, você está indo lá na Índia, você está indo lá no Afeganistão, você está indo em muitos lugares, através do seu joelho no chão, e Deus está ouvindo a sua oração, através da sua vida com Deus. Ninguém sabe, mas Deus está vendo. Através do seu clamor, do seu choro, você está entrando em muitos hospitais, e muitas pessoas estão sendo curadas do Covid, do câncer, da AIDS, do tumor, não sei, do câncer. Não importa, a questão é aquilo que está dentro do teu coração. Faça o seu melhor. Adora o Senhor, é para Ele. Faça o seu melhor naquilo que Ele está te dando para fazer. Faça com excelência. Dê a honra para quem merece. Mas pastor, tem algum problema de receber um elogio? Não tem problema não. Mas eu não sou muito fã não. Nossa, pastorzão, que palavra linda. Glória a Jesus, meu queridão. É só o papai na minha vida mesmo. Então você tem que ter esse cuidado. E segundo, pregar o evangelho verdadeiro é uma obrigação para o discípulo de Jesus. Quem aqui é discípulo de Jesus? Dá um glória a Deus aí. Será que tem discípulo aqui? E aqui está falando que é uma obrigação. Obrigação. Quem aqui gosta de obrigação? Ai pastor, eu não gosto que ninguém venha me obrigar não, hein? Eu não gosto que nada que venha, quem sabe, colocar algo que eu tenho que fazer. E aí? Olha o que diz aqui o versículo 16: pois a mim é imposta a obrigação. Precisamos entender o tamanho dessa mensagem. Pois se tivermos uma compreensão, haverá em nós também o temor necessário para não mudar uma só vírgula dessa mensagem. E junto disso, anunciar a todo tempo e a todos que nós temos a oportunidade de levar o amor de Jesus para as pessoas. Hoje em dia a gente percebe algumas pessoas mudando a Bíblia. Meu Deus amado, a Bíblia fala sobre algumas atitudes que não agradam o coração de Deus, e algumas pessoas pegam um contexto fora do contexto para tentar ter uma aprovação diante de Deus. E eu queria ler uma história para vocês aqui bem rapidinho, que diz assim: certa vez um criminoso de nome chamado Charlie, ele não tinha respeito nem pelas leis de Deus, nem pelas dos homens, mas afinal um dia ele foi preso e ele foi condenado à morte. E no dia da sua execução, ele foi levado ao corredor da morte, lá na penitenciária de Arley, lá na Inglaterra. À sua frente estava o capelão da prisão, como se fosse o pastor, lendo versículos da Bíblia em voz monótona e desinteressada. O criminoso tocou-lhe no ombro e indagou o que estava lendo. Ele disse assim: o conforto da religião, replicou o sacerdote. E Charlie
disse assim, ficou chocado ao ver como ele lia aqueles textos acerca do inferno de maneira tão mecânica. Como alguém podia ser tão frio ao ponto de conduzir o outro para a forca, sem emoção alguma, lendo-lhe palavras sobre um abismo profundo na qual o condenado estava prestes a tombar. Será que aquele pregador cria de fato que existe um fogo eterno, que arde incessantemente e nunca consome as suas vítimas, já que lia tudo sem ao menos estremecer? Seria um humano, um indivíduo capaz de dizer ao outro friamente: você está morrendo eternamente, sem nunca conhecer o alívio que a morte poderia dar? Aquilo foi demais para Pace. E ele se pôs a pregar. Veja só o sermão que ele pregou no próprio instante em que caminhava para o inferno. Ele disse assim: Senhor, disse para o capelão, se eu acreditasse nisso em que você e a igreja dizem crer, eu andaria por toda a Inglaterra só para salvar uma alma, e se preciso fosse, iria de joelhos, mesmo que a superfície dela fosse recoberta de cacos de vidro, e acharia que teria valido a pena. Ei, meu querido, qual é o evangelho que as pessoas estão enxergando em você? É um evangelho de paixão? É um evangelho de amor? É um evangelho de confiança? É um evangelho de dependência? Ou aquele evangelho é assim: não quero não, hein? Só reclama, só murmura, só questiona, só fala mal, só critica. E aí? A palavra obrigação não comunica muito bem ao nosso coração e também à nossa geração. Mas nós precisamos entender que o reino de Deus, ele é assim. Isso significa caminhar por fé. Você vai entender na caminhada com Deus que você não vai entender tudo. Por que eu estou passando por isso? Por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu na minha família? Por que eu estou tão frio espiritualmente? Ei, nós passamos por dificuldades. Você não vai conseguir ter resposta de tudo que acontece na tua vida com Deus. De momento Ele não vai falar com você, mas no meio da caminhada Ele pode falar, e tem coisas que Ele não vai falar. Talvez um dia lá na glória Ele possa responder para você. Nós precisamos entender que fé se parece muito mais com postura de pessoas obedientes do que de pessoas com conhecimento. Tem pessoas que têm dificuldade em obedecerem porque elas querem entender. E você precisa entender que sem fé é impossível agradar o coração de Deus. Quando você caminha com Deus, não tenta entender. Lembra que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Mas como assim? Como é que eu vou voltar no ventre da minha mãe? Não, você não está entendendo. Eu estou falando de um nascimento espiritual. Ei, ele fala assim: ei, o Espírito Santo, ele é como um vento. Você sabe para onde o vento vai? Você sabe de onde o vento está vindo? Assim é o agir do Espírito Santo. Ele faz as coisas de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua maneira. Isso é lindo demais. Olha o que diz em 1 Coríntios 9, 17 e 23. Porque se prego de livre vontade, eu tenho a recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Você precisa fazer por obediência, sem questionamento, sem se adaptar a uma mensagem por conveniência. Nós precisamos obedecer, porque se Deus está falando é porque Ele tem o melhor para nós. Quando Deus diz para você: jovem, se guarda, não é um momento agora para namorar, você está novo ainda, toma cuidado com a vida sexual. Deus está dizendo: você vai quebrar a cabeça. Ei, você pode ficar grávida, você pode ter um filho antes do tempo. Isso vai estragar sua juventude, vai estragar seu futuro. Ei, se você não entender que Deus está te protegendo. E depois você vê muitos quebrando a cabeça. Aí sobra para quem cuidar? Para o avô, para a avó. E
Deus está protegendo, guardando o teu futuro, guardando você. E o texto continua: qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho eu apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo, porque embora seja livre de todos, eu fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Eu tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, eu tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Nós precisamos entender que nós somos chamados para anunciar o Evangelho, as boas notícias de um rei que tem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Às vezes vai acontecer, para você ganhar um amigo, você talvez possa parar na frente do boteco, mas isso não quer dizer que você vai pedir uma 51. Isso não quer dizer que você vai pedir uma cerveja, mas você vai parar ali com um objetivo: Deus tem um plano na tua vida, por isso estou aqui. Talvez você pode se deparar na casa ou na frente de um prostíbulo, mas isso não quer dizer que você vai se vender, mas você vai estar ali com um único propósito: Jesus pode mudar a sua vida. Jesus não te chamou para você se vender, porque você é princesa do Senhor, você é importante para Jesus. Você entende o que o apóstolo Paulo fazia aqui? Ele não perdia o princípio da palavra, mas se fosse necessário ele mudar a roupa dele, ele mudava. Se pudesse mudar o corte de cabelo, ele mudava. Se pudesse mudar o jeito de roupa, ele mudava. Se pudesse mudar o jeito de, quem sabe, de um carro, ele mudava. A intenção dele era ganhar alguém. Nós não podemos mais viver aquele contexto assim, que o futebol é do inferno, skate é do inferno, fazer isso é do inferno. Meu querido, nós precisamos usar as estratégias que existem para levar o amor de Jesus para as pessoas. Você entende isso? Por isso que nós valorizamos tanto a célula. Porque tem pessoas que têm dificuldade de entrar aqui, mas numa célula, numa casa, ele entra lá e ele pode ter um encontro com Jesus. Quem aqui é fruto de célula, levanta a mão. Antes de chegar para a igreja, dá uma olhada aí, ó, tem frutos aqui, ó. Pessoas começaram a frequentar uma casa, tiveram um encontro com Jesus, e hoje você está aqui. Será que você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor, meu querido? Você entende o papel de uma célula, o valor de uma célula? Ei, através da célula, nós podemos ganhar essa cidade, nós podemos ganhar Piacatu, nós podemos ganhar Gabriel, nós podemos fazer a diferença. Valorize uma célula. Já estou terminando, e eu só quero encerrar com uma história também aqui que eu acho muito importante. Eu queria falar a história aqui dos irmãos morávios. Isso aconteceu lá na Alemanha, em Hurt, no século 18. Havia um movimento de oração contínua 24 horas, chamado Moravianos, que durou por quase 100 anos. Eles não oravam aquilo que eles não estavam dispostos a ser respostas. Eles oravam pedindo: Deus, eis-me aqui, Deus, usa a minha vida. Eles não oravam por algo que eles não iriam fazer. E aqui continua a história dizendo assim: 2 jovens moravianos de 20 anos ouviram sobre uma ilha lá no leste da Índia, cujo dono era um britânico agricultor e ateu. E esse tinha tomado da floresta da África mais de 2.000 pessoas e fez delas seus escravos. Uma ilha
2.000 escravos nessa ilha. E essas pessoas iriam viver e morrer sem nunca ouvirem falar de Cristo. E sabe o que esses jovens fizeram? Esses jovens fizeram um contato com o dono da ilha e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários, e a resposta do dono foi imediata: ninguém pregador e nenhum clérigo chegaria a essa ilha para falar sobre essas coisas sem sentido. Aqui não entra, eu não permito. Então eles voltaram a orar e fizeram uma nova proposta: e se fôssemos a sua ilha como seus escravos para sempre? O homem disse que aceitaria, mas não pagaria nem mesmo o transporte deles. Então os jovens usaram o valor da sua própria venda para custear a sua viagem. Imagine a cena, meu querido, no dia que estavam no porto se despedindo do grupo de oração e das suas famílias, o choro de todos era intenso, pois sabiam que nunca mais veriam aqueles irmãos tão queridos. Quando o navio tomou certa distância, esses dois jovens abraçaram e gritaram as suas últimas palavras que foram ouvidas: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do meu sofrimento. Meu querido, aqui são dois jovens de 20 anos que eles decidem abandonar todos os seus sonhos: casamento, filhos, bens. Sabe para quê? Para levar o amor de Jesus para esses escravos. Será que você pode se colocar em pé? E aí?